Olá! Nessa análise, a gente vai fundo na ciência do envelhecimento biológico. Sabe, tem uma pesquisa nova bem fascinante que investiga como os nossos hábitos do dia a dia podem de verdade estar ditando o ritmo com que o nosso corpo envelhece por dentro. Pois é, essa é a pergunta que vai direto ao ponto, né? Será que o número de anos que uma pessoa viveu é a melhor forma de medir o quanto o corpo dela realmente envelheceu? A ciência, olha, ela mostra que a história é um pouquinho mais complicada que isso. Ok, então vamos entender isso direito. Para a gente acompanhar a pesquisa, primeiro precisamos separar dois conceitos que são chave aqui. De um lado, a gente tem a idade cronológica, que é bem simples, é quantas vezes já giramos em torno do Sol. Esse número não muda. Mas aí tem a idade biológica, que é o que mede o envelhecimento de fato das nossas células, dos nossos tecidos, e o mais importante, essa idade pode sim ser influenciada. Tá, mas como é que os cientistas conseguem medir essa tal idade biológica que fica meio escondida? A resposta está numa ferramenta incrível que é conhecida como relógio epigenético. Pensa nisso como se fosse uma ferrugem biológica, sabe? Ou como se fossem pequenas atualizações de software que vão se acumulando no nosso hardware genético com o passar do tempo. Esses relógios conseguem ler esses padrões no DNA e dar uma estimativa bem precisa da velocidade com que o corpo está envelhecendo. E é exatamente isso que nos leva ao estudo que a gente vai analisar agora. Lá em Singapura, os pesquisadores usaram essa tecnologia em um grupo de mais de 600 idosos para ver se encontravam alguma ligação entre os hábitos deles e a idade biológica. Vamos começar com a parte não tão boa, as descobertas que mostram o que pode estar fazendo o relógio biológico andar mais rápido. O estudo apontou um fator com um impacto bem negativo. E qual foi a descoberta mais impactante? Um único hábito se destacou, e muito, como o mais prejudicial de todos. E aqui está ele, o cigarro. A pesquisa foi clara, o histórico de tabagismo teve associação mais forte, mais consistente, com uma idade biológica acelerada. Se a gente olhar para esse mapa de calor, a cor vermelha bem forte mostra o tamanho dessa correlação, em comparação com os outros fatores. Mas, calma, nem tudo é má notícia. A pesquisa também mostrou quais hábitos parecem, pisar no freio desse relógio biológico. Vamos dar uma olhada no primeiro fator positivo do estilo de vida, um que tem a ver com a nossa saúde física. Atividade física semanal. Olhando de novo para o mapa, agora a gente vê o azul, que indica uma associação de proteção. Isso quer dizer que mexer o corpo com regularidade está ligado a uma freada nesse envelhecimento lá no nível das células. E não é só o corpo, não. A mente também tem um papel super importante aqui. O estudo encontrou mais uma atividade que protege. Se envolver todo dia em atividades que desafiam o cérebro. Coisas como ler, fazer palavras cruzadas, jogar xadrez. Assim como a atividade física, essa estimulação mental também mostrou uma ligação com o relógio epigenético mais lento. Tá, então o que a gente tira de estudo? Os resultados são muito interessantes, mas, como toda boa ciência, né, sempre tem uns detalhes, umas nuances que a gente precisa levar em conta. Agora, vem uma parte um pouco mais complexa. Quando os pesquisadores acompanharam um grupo menor de pessoas por alguns anos, eles não viram essas mesmas ligações tão claras. Ué, por que será? A própria pesquisa dá uma pista. Essa citação aqui sugere que os efeitos desses hábitos, como fumar ou se exercitar, provavelmente se acumularam ao longo de uma vida inteira. Então, um período de acompanhamento de só alguns anos não seria tempo suficiente para detectar grandes mudanças em hábitos tão antigos. E isso leva a gente para uma descoberta que parece ir contra a intuição, o hábito de parar de comer antes de se sentir totalmente satisfeito, que a gente poderia pensar que é saudável, na verdade se correlacionou com um envelhecimento mais rápido naquele grupo menor do acompanhamento. A explicação mais provável não é que o hábito em si seja ruim, mas sim que, em adultos mais velhos, isso pode ser um sintoma de outros problemas, como perda de apetite ou uma certa fragilidade. E esses problemas, sim, são marcadores de um envelhecimento acelerado. É um lembrete de como a interpretação desses dados pode ser bem complexa. Para resumir, os pontos principais são bem claros. O cigarro tem, de longe, o impacto negativo mais forte. Do outro lado, atividade física semanal e desafios para a mente todo dia estão associados a um envelhecimento mais devagar. A grande mensagem é que os nossos hábitos de vida, aqueles mantidos por décadas, parecem realmente moldar a nossa idade biológica. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Se os nossos hábitos podem, de fato, ajustar a velocidade do envelhecimento biológico, vale muito a pena pensar nas escolhas que fazemos todos os dias.
A ciência continua explorando essa fronteira, mas essas descobertas já dão muito o que pensar.